Olá, me chamo Bárbara, sou do curso de Administração e hoje iremos falar sobre análise descritiva de dados. O nosso grupo contém os integrantes Ana Tainara Kessia, Lara Beatriz e Emily Braga. Hoje iremos falar sobre a importância da análise descritiva de dados nas organizações. A análise descritiva de dados desempenha um papel fundamental nas organizações, pois permite que elas compreendam melhor o comportamento e os padrões dos seus dados, antes de tomar decisões mais complexas ou avançadas. Ao organizar e resumir dados de forma clara e objetiva, ela fornece uma visão inicial sobre o que está acontecendo dentro de uma empresa. Visão geral. Facilidade de compreensão dos dados, identificação de padrões e tendências, apoio à tomada de decisões, detecção de problemas e melhorias, eficácia operacional, facilidade de comunicação de resultados, fundamento para análises mais profundas. Em resumo, a análise descritiva de dados ajuda a organização a obterem uma compreensão clara e concisa de seus dados, facilitando a gestão, a tomada de decisão estratégica e a melhoria contínua dos seus processos e resultados. Estatística descritiva e regressão linear. A estatística descritiva e regressão linear são técnicas poderosas usadas para analisar e interpretar dados, especialmente no contexto de negócios. Vamos explicar os conceitos de chave de cada uma delas e como podem ser aplicadas em cenários do mundo empresarial. Estatística descritiva. Conceitos chaves. A estatística descritiva é uma técnica que visa resumir e organizar os dados de forma que eles tomem compreensíveis e úteis, em vez de inferir algo sobre a população maior. Ela apenas descreve as características de um conjunto de dados específicos. Principais medidas da estatística descritiva. Média. A média é o valor médio de um conjunto de dados e ajuda a dar uma ideia do centro dos dados. Mediana. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em duas metades iguais e é útil quando há dados extremos. Moda. A moda é o valor que mais aparece em um conjunto de dados. Principais medidas da estatística descritiva. Desvio padrão. Mede a dispersão dos dados, ou seja, o quão os dados variam em relação à média. Quartis. Dividem os dados em 4 partes iguais, ajudando a entender a distribuição dos dados. Exemplo de aplicação em negócios. Uma empresa de e-commerce pode usar estatísticas descritivas para analisar o comportamento de compra dos seus clientes. Por exemplo, média de vendas por dia, para entender o médio de vendas. Desvio padrão para identificar a variabilidade nas vendas e planejar melhor o estoque. Moda para ver quais produtos são mais comprados com frequência, ajudando na análise de tendências. Regressão linear. Conceitos chaves. A regressão linear é um modelo matemático que descreve a relação entre diversas variáveis. Os modelos de regressão linear são procedimentos estatísticos que ajudam a prever o futuro. Regressão logística binária, regressão logística multinominal e regressão logística ordinal. Regressão logística binária. Ver quando a análise dos dados apresentados possui somente 2 resultados possíveis, assim como 0 ou 1. Embora a função logística calcule um intervalo de valores entre 0 e 1, o modelo de regressão binária arredonda a resposta para os valores mais próximos. Quando o resultado for abaixo de 0,5, é arredondado para 0. Da mesma forma, é utilizado quando o resultado for acima de 0,5, será arredondado para 1. Por exemplo, prever um tumor é maligno ou benigno. Regressão logística multinominal. É quando, ao analisar
A problemática obtém vários resultados possíveis desde quando o número resultado seja finito. A regressão logística multinominal funciona mapeando os valores dos resultados para diferentes valores entre 0 e 1, como a função logística para retornar um intervalo de dados contínuos, como 0, 1, 0, 11, 0, 12 e assim por diante. A regressão multinominal também agrupa a saída para os valores mais próximos possíveis. Por exemplo, a mensagem é spam ou não, a imagem é colorida ou não, a célula é cancerígena ou não. Regressão logística ordinal. Aplicada quando a variável depende possui mais de duas características, mas essas categorias têm uma ordem ou classificação. O modelo de regressão logística ordinal é diferente, porque trabalha com o conceito de categorias ordenadas. Neste caso, os objetos são classificados em 3 ou mais classes, que possuem uma ordem já determinada. Por exemplo, o grau de satisfação do paciente com o tratamento é insatisfeito, satisfeito ou muito satisfeito. Ao analisarmos várias empresas, escolhemos o grupo Pão de Açúcar para amplificar como a análise de dados podem contribuir através do crescimento 3,2% das vendas. Ao aplicar a análise dos dados e verificar seus índices através dos dashboard, a empresa pode fazer um diagnóstico dos índices referente às problemáticas e como resolvê-las de forma assertiva, assim visando o crescimento econômico e satisfatório para conquistar mais clientes. Exemplificando, para oferecer preços mais baixos sem colocar a mão no próprio bolso, o grupo Pão de Açúcar sacou uma arma poderosa, mas até então subestimada: a inteligência de mercado sobre os hábitos de consumo dos quase 12 milhões de membros de seu programa de fidelidade, o Pão de Açúcar, mais o Clube Extra. A verdadeira inovação, no entanto, está na outra ponta da cadeia. Nenhum real dos descontos, que começaram em 20% e chegam a mais de 50%, sai do bolso do Grupo Pão de Açúcar. Todos os descontos são inseridos nos sistemas e bancados pelos fornecedores. Como essas técnicas são aplicáveis em cenários de negócio? Previsão de vendas, análise de custo, gestão de estoque, análise de performance. Estatística descritiva é essencial para resumir, organizar e compreender os dados de forma rápida e clara, facilitando a análise e a tomada de decisões iniciais. Regressão linear é uma poderosa técnica preditiva que ajuda a identificar e modelar relações entre variáveis, fornecendo uma base para previsões e planejamentos estratégicos. Essas técnicas oferecem insights cruciais para otimizar operações, melhorar e eficiar e tomar decisões informadas em qualquer tipo de organização. E aqui finalizamos o nosso trabalho de análise. Esperamos ter exemplificado o conteúdo. Agradecemos a atenção.